negócio tá tenso aqui, tá um clima ruim. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro tenta acomodar o Centrão ali com a Secretaria do Governo indicada pelo presidente da Câmara, mexer no Ministério da Defesa não tem absolutamente nada a ver com acomodar Centrão, porque se tem um ministério que o Centrão não quer, nem se for oferecido, é o da Defesa, porque Defesa não faz obra em Estado, não agrada prefeito, não dá voto na base eleitoral. Então, Defesa sempre foi um ministério que nunca ninguém do Congresso pediu, foi uma coisa única e exclusivamente um pedido ali do Bolsonaro. Os comandantes aí das três forças estão reunidos, né, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para decidir se vão pedir, né, demissão coletiva, né, renúncia coletiva, e junto com o ministro da Defesa. O ministro da Defesa colocou na nota, né, que um dos pontos que ele defendia quando era ministro é justamente a instituição Forças Armadas como uma instituição de Estado, ou seja, não se submeter a qualquer capricho do governo, como o Bolsonaro vinha defendendo publicamente. A gente não precisa ver notícia de bastidor para saber. Bolsonaro falava em minhas Forças Armadas, em meu Exército e etc., e que nos bastidores vinha cobrando o ministro Azevedo para que as Forças Armadas dessem endosso público, né, para o Bolsonaro e para suas declarações e para o seu governo. E ele sempre se negou a fazer isso e sempre se negou também a promover a troca no comando do Exército, especificamente, do Pujol, e aí acabou perdendo o cargo por causa disso, né? Parece que aí teve uma reunião muito curta aí entre o Bolsonaro e o Azevedo, aí de 5 minutos, em que o Bolsonaro basicamente deu o recado, falou para ele cair fora, ele vai sair. Os três comandantes aí das Forças Armadas estão decidindo agora, nesse exato momento, aí, se pedem a demissão os três ao mesmo tempo ou não, se saem os três ao mesmo tempo ou não, o que também é uma sinalização, né? Você tem um movimento tão drástico assim nas Forças Armadas, é uma sinalização, sim, de que o Bolsonaro está se mexendo para coisas não republicanas, para dizer o mínimo, o que é assustador, ainda mais quando a gente leva em consideração que daqui a 2 dias, né, é o aniversário do golpe, né, e que o Bolsonaro entrou na justiça para que o governo pudesse comemorar abertamente o aniversário do golpe no 31 de março. Então, é uma situação bastante crítica, bastante delicada. Acho que o país, na sua trajetória e na sua história, viveu poucos momentos tão tensos, tão críticos assim. É realmente um negócio complicado. Eu vou entrar nesse ponto aqui, porque é o seguinte, as informações que eu tenho aqui, vou somar com as suas aqui, tá? O que eu tenho é o seguinte, se os três comandantes das Forças Armadas não saírem, o Bolsonaro vai tirar eles. Esse já foi o recado. Então eles saem por bem ou saem por mal, ao começar pelo Pujol, que a relação já não é boa. Ele vai colocar 3 caras alinhados a eles, mas também a mesma fonte que me passou isso também passou. Mas nenhum deles, tampouco as Forças Armadas como um todo, embarcariam em aventuras que não estiverem na Constituição. Aí eu perguntei, algumas coisas estão na Constituição. Ele, é por isso que é preocupante. É a mesma fonte que eu conversei na semana passada que me disse, não, o Bolsonaro é doido, mas as Forças Armadas não. A partir do momento que eu vejo um cara que estava seguro na semana passada, já tá meio, vai ser feio, eu começo a ficar inseguro. Porque eu começo a porra. Né? Você começa a falar, não, papapá. Pô, como papapá, meu irmão? Se der merda ali, quem vai em cana sou eu, não é você não. Caralho. E é o seguinte, é extremamente preocupante e os cenários são complicados, porque me parece o seguinte, as tensões com o Lira e com o Pacheco começaram a ficar óbvias. Isso vai ser bom o Kim trazer, e vai ser bom o Ricardo trazer uma análise sobre a ala ideológica do bolsonarismo. Porque o que me parece, tá? Semana passada, Alan dos Santos e Olavo começaram a falar, tem que fazer, tem que se movimentar, tem que ter uma intervenção. Eles voltaram a falar nisso. Sem as mesmas forças que eles tinham antes, sem os robôs, sem levantar hashtag. Eles começaram a expressar isso. E essa turma tá encurralada, ela tá sendo chutada pro governo. Caiu o Ernesto, o Felipe tem que cair. Se não cair, o Felipe é um cara que vai em cana. Esse Felipe G. Martins é um cara que ele irritou tanta gente e fez tanta cagada que esse cara vai ter graves problemas. Então o que resta quando você é um gato que tá acuado? Você ataca. E o que me parece é que o Bolsonaro, ele não tirou, mas de boa vontade, o Ernesto, e ele não vai querer que o grupo ligado à família dele simplesmente saia e evapore. E esses caras têm essas tendências golpistas, esses caras já não gostam do alto comando das Forças Armadas, e esses caras sempre foram favoráveis ao Bolsonaro. Você não vai fazer nada?
Bolsonaro, você é o presidente da República, a caneta é tua. O Bolsonaro já vem flertando há 3 semanas com estado de defesa, estado de sítio. Ele não havia chegado a falar, ainda que tenha acabado de ser uma matéria no UOL agora, falando especificamente de estado de sítio. Agora, estado de sítio e estado de defesa são remédios constitucionais. E aí eu vou passar pro Kim, depois vou passar pro Ricardo. Ricardo analisa o grupo Olavista, e o Kim eu quero que fale sobre você como deputado. Bolsonaro decretou estado de sítio dia 31. Povo brasileiro, estamos aqui para resolver essa questão de trazer a liberdade para o povo que precisa trabalhar. Os governadores não vão impedir o direito de ir e vir das pessoas. É esse o discurso. Todo mundo sabe que é esse o discurso. Os policiais contam com o nosso apoio. O Lira tem 24 horas para vocês não sabem. É maioria simples, é maioria qualificada, é qual tipo de maioria? Passa ou não passa? Conversei com um parlamentar muito importante, tá? Que não é do campo da direita, nem é do campo da esquerda, e ele me falou coisas. Falou, olha, Renan, coisa tá muito estranha. Tem Kassab, tem assim, ó, generais golpistas e Kassab no mesmo tempo. Kim Kataguiri, ajuda aí a desamarrar esse novelo. Não, tá uma situação que tá complexa, porque ao mesmo tempo que você tem um atrito já, né, conhecido entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República, você teve um aceno aí para o presidente da Câmara com a nomeação da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, a Flávia Arruda que foi indicada pelo Arthur Lira para ser a presidente da Comissão do Orçamento de 2021, ela presidiu o Orçamento de 2021, né, por indicação do Arthur Lira, com a base bolsonarista apoiando. Você teve essa mudança no Ministério da Defesa, né? E uma das coisas que se fala é que uma das razões do Azevedo ter sido demitido foi ele se negar a dar o apoio a estado de defesa e estado de sítio, né? Que são duas coisas diferentes, né? Até abrir a Constituição aqui para a gente esclarecer. E tem uma coisa muito preocupante sobre as duas, muito preocupante para dizer o mínimo, sobre os dois estados, né? Tanto o de defesa quanto o de sítio, que é o seguinte: ambos não precisam da aprovação do Congresso Nacional para começar a gerar efeitos. Ou seja, tanto decretação de estado de sítio como decretação do estado de defesa já começam os efeitos, o cerceamento de direitos e garantias fundamentais já começa a valer antes mesmo de você ter qualquer deliberação por parte, o estado de defesa começa a valer antes mesmo de qualquer avaliação do Congresso Nacional. O de sítio não, o de sítio precisa ser aprovado pelo Congresso previamente, mas o de defesa, primeiro o presidente decreta, primeiro ele ganha esses poderes imediatos, para daí o Congresso Nacional precisar deliberar. E quais são esses poderes que o presidente da República ganha no estado de defesa, no decreto? Ele pode restringir o direito de reunião, mesmo que exercido por associação. Então, direito de você se reunir com um movimento político, com um sindicato, com um partido político, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Então, o presidente da República vai poder ver a comunicação ali de celular de ministro supremo, de qualquer pessoa, de deputado, de pessoas comuns, de membros das Forças Armadas, né, o sigilo telefônico, telemático de mensagens também. Que mais? Prisão por crime contra o Estado, né? Também ele vai poder prender por crime contra o Estado, né? Essa prisão contra crime contra o Estado precisa ser comunicada ao juiz, mas já pode ser determinada de ofício. E aí, a partir da decretação do estado de defesa, o presidente da República tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional. Ou seja, não é que o Congresso Nacional tem 24 horas para decidir. Você pode ter 24 horas de estado de defesa sem que o Congresso Nacional avalie, sem que o presidente sequer mande para o Congresso Nacional avaliar. Passadas as 24 horas em que ele já exerceu todos esses poderes, aí sim ele passa para o Congresso e o Congresso é convocado no prazo de 5 dias. E daí ele pode decidir acabar com o estado de defesa ou não. Não existe nem de longe maioria para se aprovar estado de defesa, nem aprovar estado de sítio. A maioria
absoluta, né? E que é 257 deputados. O governo não tem 257 votos para decretar estado de defesa. Agora, o fato dele decretar já e com 24 horas já ter todos esses poderes concentrados, sem a deliberação do Congresso, já é um negócio que manda a estabilidade do país para aquele lugar. Kim, ele precisa só de 257 votos? Sim. Ele consegue, Kim. Ele consegue. Não, para decretar estado de defesa é difícil. 257, eu achei que era 300 e pouco. Mas por que o Congresso ia dar o poder do presidente de fazer o que quer? Qual o objetivo do Congresso fazer isso? E o interlocutor que falou comigo, pega o Ciro Nogueira. Pega o Ciro Nogueira, inimigo do Wellington Dias lá no Piauí. É bom para ele enfraquecer o adversário político dele. Você consegue um rearranjo em vários lugares. O Bolsonaro, o fato é o seguinte, tá rolando algo muito estranho. Muito estranho. Porque se a gente seguisse tendências naturais de qualquer análise que a gente fosse fazer, ele estaria ascendendo em cargos e entregando eles ao centrão. Uma mudança na defesa e depois no comando das Forças Armadas, isso não é o normal. Justamente no momento onde eles, mesmo assinando pro centrão, eles acirram o discurso contra governadores na maior temperatura que já chegou. A Bia Kicis, presidente da CCJ hoje, estava apoiando lá o negócio do policial. É o policial contra os tranca-rua. O acirramento deles é ímpar hoje, em termos de discurso. Tá? O que eles estão propondo? Se for pegar, o que se propõe a fazer quando eles dizem que tá, olha, o policial é um herói, precisamos fazer algo. O que é o precisamos fazer algo? O que é o presidente, o meu exército não vai permitir. O que o seu exército vai fazer, Bolsonaro? Abrir tudo à força e fazer uma intervenção nos estados. Intervenção federal nos estados. Por exemplo, eu estou acompanhando os bolsonaristas, especialmente lá da Bahia, e o que eles propõem é isso. É intervenção federal no estado da Bahia. Para forçar a abertura do lockdown. Quando eu falo liberdades democráticas das pessoas. Quando eu falo que o Bolsonaro quer dar um golpe, para mim o golpe reside nisso. O que o Kim explicou ali, que está na Constituição, e o que você acabou de falar, que é o que é o óbvio. É o problema dele com os governadores e com amplo apoio de diversas polícias militares. Seria um golpe, se ele fizesse isso, o que eu acho muito improvável, mas se ele fizesse, se o cenário hipotético de fazer isso, seria um golpe semelhante à Revolução de 30, porque ele estaria derrubando todos os governadores e nomeando interventores. Então ele derrubaria os governos, forçaria os governos a abrir, e para forçar os governos a abrir, ele teria que derrubar os governos. Teria que tirar os governadores e botar outras figuras lá, enfim, da Assembleia Legislativa de cada estado, alguém que fosse aliado dele, e aí substituir